Lucas capítulo 12, versículo 2. É Lucas 12, 2. Lucas 12, 2. Lucas 12, 2. É este o nome da operação lançada pela Polícia Federal Brasileira para investigar um grupo próximo de Bolsonaro por alegadamente ter vendido joias e outros objetos de valor que pertenceriam ao Estado brasileiro. O nome da operação é uma referência bíblica. Não há nada oculto que não venha a descobrir-se e não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Com esta investigação, Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, aperta o cerco ao ex-presidente. Em causa estão alegados crimes de peculato e lavagem de dinheiro cometidos ainda durante o mandato presidencial. O caso das joias foi divulgado em março deste ano, mas chamou a atenção da polícia bem antes disso. De acordo com a investigação, a Polícia Federal suspeita que os presentes terão saído do Brasil para serem vendidos nos Estados Unidos em 2 voos. Um deles, a 30 de dezembro do ano passado, no penúltimo dia do mandato de Bolsonaro. Em ambas as situações, foi utilizado o avião presidencial, o que leva a polícia a considerar que Jair Bolsonaro poderia estar no local do crime. O presidente Jair Bolsonaro está em Riad, capital da Arábia Saudita, onde encerra o giro pela Ásia e Oriente Médio. Os objetos em questão terão sido oferecidos ao ex-presidente e à esposa Michelle por autoridades de outros países e não terão sido declarados. A polícia acredita que foram negociados pelo menos 4 conjuntos de presentes. Segundo o jornal Estadão, 3 desses conjuntos foram avaliados em pelo menos 17 milhões de reais, cerca de 3 milhões de euros. Já nos Estados Unidos, as joias foram encaminhadas para leilão e estabelecimentos de venda de objetos de alto valor. Mas como é que tudo isto chegou à Polícia Federal? Em 2021, Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia de Bolsonaro, foi interceptado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a tentar entrar no país com um conjunto não declarado de joias em diamantes no valor de 16,5 milhões de reais, cerca de 3 milhões de euros. Os objetos ficaram apreendidos na alfândega. O ex-presidente e os seus aliados tentaram sem sucesso reaver as joias, que disseram ser um presente do governo saudita para Michelle. Esta informação foi revelada pelo jornal Estadão em março deste ano. Poucos dias depois, o Tribunal de Contas da União ordenou que os restantes presentes na posse do ex-presidente fossem entregues. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso. Entre os bens investigados pelas autoridades não havia apenas joias. A polícia identificou o pagamento de um Rolex nas contas bancárias do general Mauro César Lorena Cid. O militar na reserva vive nos Estados Unidos e é pai de Mauro Cid, também militar e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro durante a presidência. Numa mensagem de áudio transcrita pela Polícia Federal, dirigida a outro membro da assessoria de Bolsonaro, Mauro Cid, o filho, revela como o dinheiro terá chegado ao ex-presidente. Há 25 mil dólares com o meu pai. Eu estava a ver o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash e... O meu pai queria inclusive ir aí falar com o presidente e poderia levar, entregaria em mãos, mas também poderia depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? A investigação acredita também que, depois da ordem para entregar os bens, os aliados de Bolsonaro terão tentado voltar a comprar os objetos que já tinham sido vendidos. Um desses homens admitiu ter recuperado o Rolex. Eu usei do meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União. Segundo revelou a investigação, o Rolex regressou ao Brasil e foi entregue a Mauro Cid para posterior devolução ao Estado brasileiro, o que acabou por acontecer no dia 4 de abril. Mas o caso das joias não é o único que envolve o nome de Jair Bolsonaro. Entre maio e setembro deste ano, Mauro Cid esteve em prisão preventiva pela suspeita de envolvimento num esquema de fraude que adulterou os boletins de vacinas do ex-presidente, da esposa e da filha. Eu repito, não fui vacinado e a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. Poucos dias antes do clã Bolsonaro viajar para os Estados Unidos no final do ano passado, quando a vacinação contra a Covid-19 ainda era obrigatória,
a informação do portal de saúde do governo terá sido modificada. Mauro Cid foi chamado a depor também por outro motivo. A Polícia Federal acredita que o ajudante de Bolsonaro terá assistido ao encontro entre o ex-presidente e o hacker Walter Delgatti Neto. O hacker foi condenado a 20 anos de prisão por crimes ligados à Vaza Jato, que divulgou mensagens privadas que comprometem Sérgio Moro e outros responsáveis da Operação Lava Jato. A Justiça acredita que Delgatti está também envolvido em crimes ligados a Bolsonaro. As autoridades suspeitam que o hacker é responsável pela invasão e implantação de informações falsas nos sistemas eletrónicos ligados à Justiça brasileira. As autoridades acreditam que a ordem terá sido dada pela deputada federal Carla Zambelli. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui. Segundo a Polícia Federal, foram detectadas transferências para a conta do hacker por parte de pessoas ligadas a Zambelli. Os movimentos bancários foram efetuados via Pix, um sistema brasileiro idêntico ao MBWay. A soma das transferências terá sido de 13,5 mil reais, cerca de 2.500 euros. O advogado do hacker confessou que o restante dinheiro foi entregue em mãos e que a soma total chega pelo menos aos 40 mil reais, pouco mais de 7.500 euros. Chamado à comissão de inquérito, Walter Delgatti revelou mais detalhes sobre o envolvimento de Bolsonaro em atos contra a justiça. O senhor afirmou que teve contato, teve relação, tomou café da manhã, teve reuniões com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nessa reunião, ele lhe contratou para fraudar a urna, para fraudar o processo eleitoral. O senhor pode me confirmar essa afirmação? Sim, confirmo. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Não para que ficar mentindo aqui? Por várias vezes ao longo do mandato, Bolsonaro dirigiu duras críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, cujo presidente é Alexandre de Moraes, e ao voto eletrónico. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública do governo. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. O hacker Walter Delgatti revelou ainda a existência de uma escuta ilegal nas comunicações do juiz Alexandre de Moraes e uma chamada com o ex-presidente. Falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. O juiz Alexandre de Moraes tem vindo a autorizar as sucessivas operações que investigam alegados crimes cometidos por pessoas próximas ao ex-presidente. As operações surgem no âmbito do inquérito das milícias digitais, que suspeita da existência de uma organização que é responsável por crimes antidemocráticos que culminaram no ataque do dia 8 de janeiro. Foi logo no início do mandato de Lula da Silva que milhares de bolsonaristas invadiram e vandalizaram a Praça dos Três Poderes em Brasília. Várias pessoas foram detidas, mas não foi provado o envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Embora alguns membros do círculo de confiança de Jair Bolsonaro tenham sido detidos ou estejam envolvidos em investigações criminais, as autoridades não têm provas de que o ex-presidente
tenha cometido qualquer ilegalidade. O desvio das joias para os Estados Unidos é o primeiro ato que leva a Polícia Federal a colocar Bolsonaro no local do crime. O ex-presidente brasileiro foi chamado a depor e a defesa tem-se mostrado disponível para cooperar com as investigações, mas, para já, não há nenhuma acusação com o nome de Jair Bolsonaro.